anos está nos bancos escolares, mas para que está estudando? Já está aposentado. O fato concreto é que, na sociedade dos serviços, a aposentadoria não tem mais aquele mesmo fim que tinha na sociedade agrícola, agrária e industrial. Nós temos no Brasil de hoje 1/3 dos aposentados que, embora nesta condição, continuam ativos no mercado de trabalho. Alguém poderia dizer que, bom, se trata de valores de aposentadoria muito baixos e, portanto, é uma exigência continuar trabalhando. Não nos parece os dados, pois que eles mostram que aqueles que se aposentam e continuam trabalhando não são trabalhadores da construção civil, da agricultura, da metalurgia, em geral, são trabalhadores dos serviços. Essa é outra questão fundamental, porque quem vai financiar as políticas públicas para os próximos anos? Numa sociedade que reduz a presença dos ativos em relação aos inativos. Não há dúvida que nós precisamos, então, nesse sentido, avançar no sistema de tributação cada vez mais no que diz respeito ao trabalho imaterial. A tributação sobre a propriedade intelectual. Esse é um desafio, porque o nosso sistema tributário, além de regressivo, está fortemente assentado no trabalho material. É um sistema tributário de alto custo e de pouca eficácia, na medida em que quem são tributados, fundamentalmente, são os mais pobres. Então, estamos diante de uma questão-chave, que é a preparação do Estado e da sociedade para a construção de algo superior, que significaria uma ênfase inegável no conhecimento, já que ele passa a ser o principal ativo. O segundo ponto, me parece necessário, a desconstrução da visão de encanador, que ganhou dimensão, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, mas aqui no Brasil, apesar da crise, etc., ganha importância a ideia do encanador. O que eu quero dizer com isso? A ideia de que menos Estado significa mais setor privado. Isso é um engano que nós precisamos denunciar. Nós tínhamos, até o final dos anos 80, das 500 maiores empresas brasileiras, 2/3 delas eram constituídas em empresas estatais e privadas nacionais, ou seja, 1/3 das grandes corporações, as principais 500 maiores empresas, eram de empresas estrangeiras. Com a ênfase na ideia do encanador, que, reduzindo o Estado, implicaria aumento do setor privado nacional, o que ocorreu na prática foi uma redução de empresas estatais e uma redução de empresas privadas nacionais. Nós temos hoje mais de 50% das grandes empresas são estrangeiras. O Brasil tinha, por exemplo, no setor bancário, na metade dos anos 90, 230 bancos. Naquele momento se dizia que o problema dos bancos no Brasil era que o custo era alto, o crédito era escasso e os juros muito elevados, porque não havia competição. Havia um predomínio, inclusive, de bancos públicos incapazes e, portanto, a trajetória era privatização e abertura ao capital estrangeiro. De fato, isso ocorreu. O resultado foi que, junto com a redução de bancos públicos, nós tivemos a redução de bancos privados nacionais. Quase 1/3 do crédito brasileiro, isso ficou claro na crise, depende de recursos estrangeiros. Então, eu queria dizer que é necessário pensar que o fortalecimento do Estado implica o fortalecimento do setor privado. Não há uma dicotomia entre Estado e setor privado, especialmente em países com a tradição de desenvolvimento como a do Brasil. Fortalecer o Estado significa criar condições para que tenhamos um setor privado nacional maior e menos dependente do exterior. E não há dúvida que esta visão de conjunto do Estado e do setor privado nacional pressupõe a ideia do planejamento, um planejamento em âmbitos democráticos, um planejamento que não pode ser feito em 4 paredes, lá em Brasília, tem que ser um planejamento ouvindo e construindo junto com os diferentes saberes, não apenas os saberes universitários, o saber formal, mas os saberes que estão vinculados ao setor produtivo, que estão vinculados às associações de bairros, aos sindicatos e assim por diante. E, por fim, o nosso ponto aqui, que, de certa maneira, perpassa as várias exposições, que é
necessidade da construção de uma nova maioria política no Brasil. Nós tivemos uma maioria que liderou o projeto de industrialização dos anos 30 aos anos 70, uma maioria que surge na crise de 1929, uma maioria que tinha desde comunistas a fascistas, olhando a partir da Revolução de 30, uma maioria política que constrói o novo sem mudar o velho, mas uma maioria que viabilizou, na verdade, uma transformação do Brasil, que era uma sociedade muito primitiva nos anos 20, para uma sociedade complexa, com uma ampla classe trabalhadora, com uma importante classe média, em 50 anos. Isso foi feito. Essa maioria política não foi democrática, porque, nos 50 anos dessa expansão, 22 anos apenas foram de democracia, o resto foi de presença autoritária. Não foi uma democracia de reformas, porque não fizemos as reformas clássicas do capitalismo contemporâneo, mas essa maioria protagonizou algo inegável do ponto de vista da construção do Brasil, e essa maioria se desaparece na crise da dívida externa de 81 e 83. As maiorias que coordenaram os governos foram maiorias frágeis e muito comprometidas com o curto-prazismo. Há, inegavelmente, nesse momento, no plano federal, uma inegável construção dessa maioria que precisa prosseguir. É uma maioria que vincula a expansão, o investimento e a organização da nossa nação. Essa organização não irá adiante se nós não consolidarmos a democracia brasileira, a participação e o fortalecimento das nossas instituições, dos nossos partidos políticos, porque são eles elementos chaves na continuidade dessa perspectiva que foi aqui tratada. E, nesse sentido, é preocupante o ataque que se faz às instituições, colocando a política no segundo plano. O que salvará o país é a política. Podemos não gostar do que nós temos, mas isso é reflexo da sociedade brasileira. E causa estranheza reconhecer que há novos atores sociais no Brasil, atores que não fazem parte de instituições tradicionais. Nós tivemos mais de 20 milhões de brasileiros que ascenderam socialmente no Brasil, e isso não se fez, infelizmente, com maior filiação aos sindicatos, maior filiação aos partidos políticos, nem mesmo a aquisição dos jornais, da mídia. Os jornais têm problema sério de assinantes. Agora, esses novos atores estão presentes em igrejas. O que eu quero colocar é em que momento as nossas instituições são portadoras de futuro ou, na verdade, são defensoras do passado. Mesmo critério colocado na passagem do século XIX para o século XX. As instituições que haviam no século XIX, se olharmos do ponto de vista do mundo do trabalho, os sindicatos de ofício, como já dizia Lenin, eram instituições importantes, aguerridas, mas que representavam a elite dos trabalhadores. A maior parte dos trabalhadores estavam de fora. E somente foi conectada e reorganizada a partir do surgimento de novas instituições, como foi o novo sindicalismo ao final do século XIX. Da mesma forma, foi fundamental as reformas políticas que transitaram dos partidos de oligarquia, da democracia censitária, para a democracia participativa, para a democracia com novos partidos. E não há dúvida que os partidos de base operária, que surgem ao final do século XIX e no século XX, são elementos inegáveis da transformação e da construção de um novo padrão civilizatório que foi ao longo do século XX. Portanto, quero aqui encerrar, pelo menos a minha participação nesse momento, dizendo a nossa forte crença no fortalecimento da democracia brasileira. E não há dúvida que os partidos brasileiros são elementos chaves dessa redemocratização e, ao invés da secundarização da política, é necessário um resgate, porque é ela que nos permitirá construir a ponte para um Brasil melhor. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Kniznik, Alonso, Langoni, Carlos. Obrigado a todos vocês. E agora vamos aos grupos. Grupo 1, 2, 3 e 4. Cada um escolhe o seu grupo de preferência. Os coordenadores estarão lá à disposição de vocês.